Atos capítulo 26, a partir do verso 13, diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aqui Paulo, quem era Paulo, né? Ele aqui comparece diante do rei Agripa. Ele foi preso pelos judeus, ele foi levado preso diante do rei, e ele ali tem a oportunidade de fazer a sua defesa, porque os judeus estavam condenando, eles estavam julgando ele e condenando, seria ele réu passivo de morte. Então ele teve a oportunidade, né, de fazer a sua defesa diante do rei. Vou defender meu procedimento, né, e falando que os judeus não tinham razão para prendê-lo, mas ele estava preso, né, e foi apresentado diante do rei. E ele diz ali que ele ficou feliz de ter a oportunidade diante do rei de fazer a sua defesa. E ele começa dizendo que o seguinte: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Então, os judeus conhecem a vida de Paulo, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então aqui ele está falando que ele era um religioso, ele era da seita dos fariseus. Ele frequentava a sinagoga, ele cumpria todos, né, os rituais ali, ele era fervoroso na sua religião. E diz aqui: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Aí ele está reconhecendo que houve uma promessa de Deus para os pais, para o país, para Israel e para toda a humanidade, e, né, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. Quer dizer, as promessas de Deus, viviam ali fervorosamente, né? Ele não era um mero religioso, ele e o povo dele, e ele ali acompanhava tudo isso. É no tocante a esta esperança que eu sou acusado pelos judeus. Então ele foi acusado pelos judeus, né? De que, né? Vamos ler aqui para frente. Porque se julga, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então ele era religioso, extremamente religioso, né? É o que as pessoas fazem hoje, cumprem rituais, cumprem promessas, votos,
não é? E guardam os preceitos de uma religião. Mas, não, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Mas ele, sendo religioso, ele julgava que Jesus era contra ele, né? E que ele deveria ser contra Jesus, porque Jesus estava pregando uma novidade, né? Ele fala do novo nascimento, né? E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Então, quem seguia Jesus, quem creu em Jesus, quem cria em Jesus, o que Paulo fazia? Ele se tornou inimigo de Jesus e ele prendia os cristãos. Diz aqui que muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, olha bem, ele teve o que aqui? Uma fúria contra os cristãos, uma fúria contra os que professavam a fé em Jesus. E olha que contradição, não é? Ele dizendo-se religioso, zeloso da religião, é o que muitas pessoas fazem hoje, continuam fazendo, são zelosas de uma religião, mas não professam a fé em Jesus, que é a fé que vence o mundo. A fé que vence, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A fé em quê? Em quem? É em Jesus como Filho de Deus, Então, ele passou então a perseguir. Aí ele dirigiu-se a Damasco, né, com autorização de quem? Olha bem, de quem ele recebeu autorização para flagelar os que professavam a fé em Jesus? Dos próprios sacerdotes, daqueles que deviam guardar os oráculos de Deus, daqueles que deviam, né, servir a Deus com interesse de coração, daqueles que deviam estar atentos o que diziam os profetas. Eles foram os primeiros a autorizar Paulo a perseguir os cristãos. E ele foi com carta para, né, matá-los, para encerrá-los em prisão. É isso que acontece ainda hoje. Quando você professa sua fé em Jesus Cristo, né, você recebe ameaças, você recebe perseguições, você recebe injúrias. Por quê? Porque tudo isso é espiritual. Porque o diabo não quer que você conheça a Jesus Cristo. Ele quer até que você seja religioso, que você frequente uma religião, mas não que você conheça Jesus e quem é Jesus e creia em Jesus Cristo. Agora, Jesus é quem? Quem é Jesus? Jesus é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, não? Ele é toda a Bíblia, tá? Ele confirmou toda a Bíblia no caminho de Emaús. Os profetas disseram a respeito dele. Muito antes dele, os profetas já anunciavam Jesus. Então, a questão não é ser religioso. A questão é se você é de Deus ou não. E para ser de Deus, você há de passar por Jesus, né? Beije o filho para que o pai não se irrite. Quer dizer, aceita Jesus, recebe Jesus, né? Siga os ensinamentos de Jesus. Agora as pessoas, né, ficam religiosas e ficam esperando as coisas a cair do céu, como se Deus tivesse uma varinha mágica, né, que ficasse distribuindo as coisas. Não, né? Importa a nós nos interessarmos por Jesus, pela palavra de Deus, buscá-lo com inteireza de coração, né?
crendo que Ele é o unigênito Filho de Deus, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas, crendo que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, não há outro. Agora, nas religiões, as pessoas ficam invocando outros nomes, ficam fazendo oração para outros nomes, ao passo que a própria palavra de Deus diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você precisa de algo, precisa de socorro, precisa de ensinamento, precisa de sabedoria. Qual é a tua necessidade? Se você pedir, Ele vai te conceder. Mas pedir como? Pedir através de Jesus Cristo. Deus nos atende, o Pai nos atende por causa de Jesus. Quando oramos, quando suplicamos a Deus, Ele nos responde, porque Ele olha em nós e vê Jesus em nós. A verdade é essa. Sem Jesus não tem nada feito, não é? Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, não é? Nós somos cheios de necessidade, e Deus é cheio de provisão. Deus é provisão, Ele provê todas as nossas necessidades. Então, aí o que aconteceu com Paulo? Paulo então era o quê? Inimigo de Deus, sendo religioso, né? Quantas pessoas religiosas, né, são inimigas de Deus? Você vai pregar Jesus, né, falando de Jesus, eles se opõem, porque são inimigas de Deus, porque Deus é conhecido, né, por nós através de Jesus. Ele enviou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através de Jesus, tudo por Jesus, nada sem Jesus, né? Inventaram até outras, né, frases aí de efeito, de lógica humana, mas que não conferem com as Escrituras. Então, ele sendo inimigo de Jesus, ele com cartas para perseguir os cristãos, os seguidores do caminho. Jesus é o caminho, né? Então Jesus o que fez? Se interpôs ao caminho dele, né? E diz aqui, né, que ao meio-dia indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mas mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha bem, Jesus se interpôs no caminho de Paulo. Paulo, inimigo de Jesus, ele falou: por que você me persegue, Paulo? Né? Que mal que eu te fiz, né? Aí ele diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? Imagina aí o carro puxado por bois, né? O que comanda o carro, né? Se fala um carreiro, o que ele levava na mão? Levava um aguilhão, né? Nós chamamos aqui uma vara de ferrão, que ela pica, né? Ela machuca, né? Ela fere. Então, todos que se levantam contra Deus, eles são feridos. É isso que fala você. Se o boi rejeitar ou resistir à ordem, ao comando do carreiro, né? O carreiro ele dá um sinal, né? Ele tem umas argolinhas lá no aguilhão que dá o sinal, fala: ou você obedece ou vai ser aguilhoado. Deus faz assim com a gente, Ele avisa as pessoas, né? Aí, se recalcitrar, quer dizer, resistir ao comando, aí o boi é picado, aí ele leva uma picada com aquela vara, com aquele instrumento que tem na ponta, que é um ferrão, né, que vai machucar. Aí o boi acorda, né, e vai obedecer. Assim é com todos aqueles que se opõem a Deus, ou que saem dos caminhos de Deus. Tem um aguilhão contra eles, né? Aí fala: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, recalcitrar é não obedecer,
é não obedecer. Então é resistir, é ficar o quê? Obstinado. Quer dizer, não é bem assim, deixa para lá. Não. Deus é sério, né? Deus não está sendo Deus por brincadeira. E Ele quer de nós o quê? Que nós venhamos a receber os ensinamentos de Deus. Para quê? Para ter uma vida conforme Deus programou para nós. Uma vida de alegria, de paz, né? De prosperidade até. Essa vida que deu, e de comunhão com Ele, sobretudo, e que sejamos testemunhas de Jesus, né? Dizendo às pessoas quem é Jesus. Assim fazemos, né? Para a glória de Deus. Então, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir dessa hora, né, as coisas mudaram, né? Quem era inimigo, agora é constrangido a ser amigo. Olha bem, né? Mas levanta-te e firma-te sobre os pés. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer, você era inimigo, agora você era um acusador, agora você se torna amigo e você passa a ser meu defensor, minha testemunha, né? Aí ele passa a ser, né? Não porque ele se convenceu, não. Paulo foi constrangido, né? Por isso, tem aguilhão para o seu lado, meu. Se você quiser ficar na religião, né? Você fica sabendo que tem aguilhão para o seu lado. A verdade é essa. Né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Aí, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Qual o propósito de Jesus enviar Paulo para o povo, né? Gentios aqui é aqueles que não eram de Israel, aqueles que não eram judeus, né? Para os judeus e para aqueles que não são judeus, quer dizer, para toda a humanidade. Eu te envio, né? Jesus enviou. Com qual propósito? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Com qual propósito? Para os quais eu te envio. Para quê? Né? Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha bem, primeiro, para abrir os olhos. O que é isso? Por isso que Jesus veio abrir os olhos ao cego. Abrir os olhos o quê? Para enxergar as verdades de Deus. Porque as pessoas ficam na ignorância, ficam cegas, né? Vivendo segundo a sua própria maneira, segundo o que acham, segundo o que pensam, mas sem averiguar as verdades de Deus, não? Relatadas nas Escrituras. Então você vai converter esse povo das trevas, da ignorância, para a luz. Você vai dar a este povo o conhecimento de Deus. É esse o propósito que Deus. Então Deus quer que você conheça Ele. O que Ele quer, o que Ele deseja da sua vida, da nossa vida, né? Convertê-los das trevas. Trevas é ignorância. Pessoas não se dão, né, ao trabalho de meditar nas Escrituras. Você vai conhecer a Deus através das Escrituras, né? Conheça a verdade, e a verdade, né, vai abrir os seus olhos. A palavra diz isso: conheça a verdade e a verdade vai estabelecer. Então ele sai das trevas, da ignorância, para a luz. A luz é o que? O conhecimento de Deus. Você vai passar a conhecer Deus, você vai saber quem é Deus, e você vai saber quais são os propósitos de Deus, para abrir os olhos e converter-os das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. O que é isso? Converter das potestades de Satanás, que é do domínio do diabo. Você vai saber, você vai conhecer a Deus, mas você vai saber também quem que é o diabo, né? Você vai saber as estratégias dele, as astutas
astutas ciladas do diabo, você vai saber as armadilhas que ele traça para pescar você, para destruir você, para te levar no caminho errado, no caminho torto, para te pegar, a verdade, para te destruir. Porque Jesus foi muito claro, que o ladrão, dizendo que o ladrão, ladrão o diabo, não veio senão para matar, roubar e destruir. Então se envolveu com o diabo, vamos dizer na gíria, vai cair do cavalo, né? Vai ser picado pelos aguilhões, porque está indo na contramão de Deus. Então, e da potestade de Satanás, do domínio de Satanás. Nós não fomos chamados para viver sob o domínio de Satanás. Satanás não vai direcionar a nossa vida, não vai direcionar a vida daqueles que creem, daqueles que entregou a sua vida para Jesus. Mas trazendo para Deus, quer dizer, tira as pessoas da ignorância, tira as pessoas do domínio do diabo e traz para o conhecimento e o domínio de Deus. Aí você vai passar o quê? A ser guiado por Deus, guiados pelo Espírito de Deus, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha bem, você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito Santo, né? A fim de que recebam eles remissão dos pecados. Somente através de Deus você recebe o perdão dos pecados. Somente através de Jesus você recebe o perdão dos pecados. E herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Todos os que creem têm uma herança em Deus, né? Recebe dons espirituais, recebe, as bênçãos de Deus, a providência de Deus, recebe a salvação. Fechou os olhos aqui, você sabe para onde vai, você estará junto com Deus, celebrando com Deus em nome de Jesus, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém. Aí ele foi falar, ele foi pregar Jesus Cristo, ele foi pregar para aqueles que eram religiosos junto com ele. Eles tinham a mesma ideia, a mesma religião, a mesma fé na religião. Então ele foi em Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, dizendo o quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Que é isso? Olha, se arrependa dos seus pecados, tenham novidade de vida. Jesus vem trazer novidade de vida para nós, vem trazer novidade, ninguém vai ser o mesmo de antes. Você vai ter nova vida, você vai ser mudado, você vai ser santificado. Então ele pregou isso, Aí o que aconteceu? Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Olha bem, essa é a grande contradição, Ele era dos judeus, ele professava as mesmas crenças dos fariseus, da religião, ele era zeloso nisso, quer dizer, fervoroso nisso, mas agora ele vem, e fala que não, nós estávamos errados. O Salvador é Jesus Cristo, Nós devemos colocar a nossa fé em Jesus, não na religião, Agora os judeus então fazem o quê? Se arvoram contra ele, perseguem a ele, E até para prendê-lo e para o matar. É por isso que ele estava preso. Por isso que estava preso. A grande contradição. Antes, religioso, fervoroso na religião, Agora passa a pregar Jesus, testemunhando de Jesus, dizendo que a religião não basta, é preciso ter uma disposição interior de arrependimento das más obras, de se converter a Deus, de se interessar para as coisas de Deus.
para passar a clamar a Deus, a invocar o nome do Senhor e para crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Só isso, né? Aí o que acontece? Eles se lançam sobre ele, perseguem, né? Então, aí diz outra passagem, diz o seguinte, que ele foi lá, né? E ele entrou no meio dos cristãos e começou a falar de Jesus para eles, né? E os cristãos falaram: olha, esse homem aí, ele está querendo nos enganar, ele veio aqui para prender nós, ele veio cá para perseguir nós, agora ele dá testemunho de Jesus, né? E os judeus falavam como? Esse aí estava com a gente, mas agora parece que ele passou para o outro lado, né? Então o povo ficou confundido ali, né? Mas o que ele fazia, né? Então ele foi preso porque passou a crer em Jesus, né? A pregar e testemunhar a respeito de Jesus, a converter as pessoas das trevas, né? Das ignorâncias. Falou assim: ó, não é bem esse estilo de vida que Deus quer. Deus quer uma mudança de vida, vai mudar a sua vida, né? Você recebe Jesus, Jesus é o Salvador, né? Então eles se levantam contra os religiosos, né? Se levantam contra Paulo, e ele diz aqui: mas alcançando o socorro de Deus, quer dizer, Deus providenciou para ele uma saída, permanece até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grande. Aí que vem o que Paulo fazia. Olha bem, presta atenção: nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Eu não estou falando nada de mim, né? Não estou falando nada de mim, estou falando que já está escrito há muito tempo, o que Moisés falou, o que os profetas falaram. Eu não estou trazendo uma doutrina nova, algo novo, algo que estava obscuro. Não, eu vim falar, eu vim pregar o que as Escrituras dizem, e vocês estão resistindo. Não é a mim, mas é o próprio Deus que é o autor intelectual das Escrituras. Os religiosos se opondo a Deus. Olha bem, não? Parece cômico, né? Parece cômico uma coisa dessa, mas é a realidade que todos os que creem em Jesus Cristo enfrentam, não? Mas o Senhor providencia recurso. Então, nada dizendo. Então, o que nós devemos falar? O que nós devemos dizer? A palavra é clara: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Nós não falamos de nós não testemunhamos de nós mesmos, nós não trazemos doutrina diferente, palavra diferente. Nós somos testemunhas de Jesus, nós falamos o que está nas Escrituras, nós confirmamos as Escrituras, pregamos as Escrituras, nós não inventamos nada, nós não vamos além destes comandos de Deus para a glória de Deus, não? Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, anunciaria eu a luz ao povo e aos gentios. Amém? Graças a Deus. Então o que nós estamos fazendo? Você que crê nas Escrituras, o que você deve fazer? Não deve inventar nada, não é? Porque as Escrituras, elas não são histórias, fábulas engenhosamente inventadas pelos homens, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, e todo aquele que é chamado a pregar o Evangelho, a testemunhar do Evangelho, não vai inventar nada, vai ficar obediente ao que diz as Escrituras, anunciando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas e da humanidade, porque tudo que está escrito
vai acontecer. Aquele que diz que vem, virá, não demorará, não tardará. O que vem, virá em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, creia em Jesus, creia nas Escrituras e será bem sucedido em tudo quando você empreender em nome de Jesus.